Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Joanete Xavier, mais uma vez aqui com vocês, professora da área de linguagens e suas tecnologias, do componente curricular Língua Portuguesa. Bem, na nossa última aula, nós falamos sobre empréstimos linguísticos, sobre estrangeirismo. Hoje, o nosso assunto é outro, vamos lá? Olha só, vamos tratar sobre textos multimodais. Janete, o que é isso? Vamos conhecer? Para fechar essa unidade 2, não poderíamos deixar de aplicar nossos conhecimentos sobre a utilização da língua oral e escrita sem falarmos de textos, e no caso, textos atuais difundidos em nosso meio, principalmente nas redes sociais. Com a disseminação das novas tecnologias e as mídias ao nosso redor, o texto vem adquirindo cada vez mais novas configurações, que transcendem as palavras, as frases e, acima de tudo, a modalidade escrita da linguagem. Dizendo de outro modo, a proliferação tecnológica tem instigado a promoção de novas composições textuais, sendo essas constituídas por elementos advindo das múltiplas formas da linguagem, escrita, oral, visual, enfim. Veja abaixo. Este é um poema do poeta Haroldo de Campos, um exemplo de texto multimodal, por sua disposição e estrutura visual, tipicamente usado nas poesias concretas. Observe como é interessante que quando nós falamos de multimodal, nós estamos falando exatamente de letras e imagens, não é verdade? Bom, os documentos textuais presentes nas práticas cotidianas trazem consigo não apenas a linguagem verbal escrita, mas também um amplo contingente de recursos visuais e, às vezes, sonoros. Partindo disso, há um infinito contingente de elementos imagéticos e visuais que podem ser empregados na composição textual, com fins a acarretar determinados efeitos de sentido, como é o caso da seleção das cores empregadas em um dado texto, da seleção do tipo de letra, do formato e da cor, de imagens e formas, entre outros recursos que transformem o texto em uma animação. Diversos tipos de texto que circulam em nosso cotidiano, tais como receitas culinárias, e-mails, cartas, listas telefônicas, bulas de remédio, manuais de instruções de aparelhos eletrônicos, entre outros, estão susceptíveis a modificações, o que os tornariam mais atrativos e criativos, saindo da perspectiva monocromática e engessada da escrita padronizada verbal. E o que é, afinal, um texto multimodal? Eles são aqueles que empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas, a composição da linguagem verbal e não verbal, com o objetivo de proporcionar uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo. Aqui, focado em mim, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando alguém perguntar o que é um texto multimodal, você vai responder: é aquele em que se emprega a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ok? Então, são exatamente esses os textos classificados como multimodais. Vamos à tela e continuar. Olha só. Assim, a facilidade da compreensão e o impacto que essa linguagem causa no leitor é que vai justificar a ação, a usabilidade, o agir com os objetos nos universos variados dos leitores e usuários. Dessa forma, a prática de leitura da mensagem escrita com a prática da decodificação das imagens
e outros recursos visuais. A decodificação dessa multimodalidade nos textos é que irá facilitar o entendimento do usuário. Aqui nós temos uma ilustração para você entender que é um texto multimodal. Economize água, a falta que ela faz não é brincadeira. Então, aqui você observa peixe, ali na imagem, peixes mortos. Você observa um barco, embora seja de papel para representar a ideia da brincadeira, mas ao mesmo tempo negá-la, e você vê um chão todo rachado, com ausência total de água. Quando lemos um texto, somos expostos a uma grande quantidade de estímulos sensoriais e visuais, aos quais se somam os nossos objetivos de leitura. Lemos os textos de modos diferentes, porque são diferentes as motivações que nos conduzem a essa prática. Na condição de leitores, criamos expectativas diretamente relacionadas com o tipo de texto que será lido, no qual esperamos encontrar uma gama de recursos multimodais que nos ajudem na utilização dos objetos. E temos vários gêneros textuais que são textos multimodais, são as charges, tirinhas, capas de periódicos, revistas ou jornais, caricaturas, memes, entre outros. E falando em meme, você sabia o que é meme? É um termo usado originalmente na biologia. Ele foi introduzido pelo biólogo evolucionista Richard Darwin em 1976, em seu livro O Gene Egoísta. A palavra foi usada por Darwin para descrever uma forma de propagação cultural. Assim como o gene tem a capacidade de repassar informação genética de uma pessoa, o meme poderia se espalhar entre os indivíduos propagando uma ideia ou um comportamento. A palavra meme vem do grego mimema, que significa imitação, algo. Olha o exemplo do meme. Você não sabe fazer meme? Vice, nicibe fazer mime. Bom, observaram isso aí? Então, hoje nós ficamos por aqui. E na próxima aula nós retornaremos com mais exemplos desses textos multimodais. Certinho? Obrigada. Até a nossa próxima aula.